Boa tarde, pastor. O senhor poderia fazer um vídeo explicando a retirada do sacramento da confissão por Lutero? Eu tenho bastante dúvida em interpretar João 20, 22, 23, pois em teoria teria base bíblica para tal. Eu vou só trocar o termo confissão por absolvição, ou se quiser o caminho completo, confissão e absolvição. né? Aí eu vou dizer assim, tem base bíblica, tem base bíblica. E por isso a prática, ela não é retirada da vida da igreja no âmbito luterano, ela permanece. A questão é, eu estou dizendo isso bem claramente, Lutero não retirou a prática da confissão e absolvição da vida da igreja. O que está em discussão é o termo, a nomenclatura. Chamar ou não chamar essa prática, que deve ser mantida, de sacramento. E a nomenclatura não está ordenada neste texto aqui. O texto nos encaminha à prática, mas ele não diz precisa ser chamada assim essa prática. Chamem-na de sacramento. Isso nós não temos. Por que Lutero, em algum momento, vai dizer que são dois sacramentos, batismo e ceia do Senhor? Porque ele segue um modo de pensar o sacramento que ele aprende com Agostinho, na verdade. Agostinho diz: "Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum." Acrescente-se a palavra ao elemento e se torna sacramento. Você precisa do elemento para a palavra se juntar a ele e assim você ter o sacramento. No caso do batismo, você tem um elemento? Tem, a água. No caso da ceia do Senhor, você tem um elemento? Tem, pão e vinho. No caso da absolvição, você tem um elemento? Não. Então, por isso, seguindo esse modo de pensar o que é um sacramento, ele vai pensar, são dois sacramentos. Mas isso não é uma definição rigorosíssima, precisa ser assim para ser luterano, e nós não vamos negociar isso, até porque isso não é uma questão de vida ou morte, é uma questão que pode ser discutida, porque é uma questão teológica, chamar assim ou não chamar. Não é doutrina fundamental, se chamar outra coisa de sacramento, acabou a igreja. Não. Inclusive, na apologia da Confissão de Augsburgo, Melanchthon vai discutir isso e vai reconhecer. Olha como é que ele começa quando ele discute o artigo 13 do número e uso dos sacramentos. Se chamamos sacramentos os ritos que têm mandamento de Deus e a que se adicionou a promessa da graça, aqui são só duas condições que ele coloca: ter mandamento de Deus e ter a promessa da graça. Não tem aqui o elemento físico. Na outra definição, tem o mandamento de Deus, tem a promessa da graça e tem o elemento físico. Percebe a diferença? Aqui ele deixou só duas condições: mandamento de Deus e promessa da graça. Se chamamos sacramentos os ritos que têm mandamento de Deus e a que se adicionou a promessa da graça, fácil é julgar quais são propriamente sacramentos, pois ritos instituídos por homens não serão, deste modo, sacramentos propriamente ditos, pois não pertence à autoridade humana prometer graça. Razão porque sinais instituídos sem mandado divino não são sinais certos da graça, ainda que talvez constituam um ensino para os rudes ou deem alguma admoestação. São, portanto, verdadeiramente sacramentos o batismo, a ceia do Senhor e a absolvição, que é o sacramento da penitência. Então, aqui, na Apologia da Confissão, texto confessional para os luteranos, nós estamos dizendo que sim, há três sacramentos. Por quê? Porque estamos colocando essa definição de sacramento que exige só ter mandamento de Deus e promessa da graça, não a questão do elemento. Então veja que não é algo rigorosíssimo assim. A pergunta aqui do William surge quando um pastor de outra tradição nos acusava por termos mantido dois sacramentos, como se fosse um absurdo ter ainda o termo sacramento, né? Por essa perspectiva, na verdade, ele vai ficar mais bravo ainda, porque nós temos três, se seguimos essa perspectiva aqui. E não é nenhum problema. O mais importante de dizer não é o nome e o uso do nome.
O mais importante é que a prática permaneça, porque ela é uma prática salutar. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto há algum tempo, eu não tinha lido esse trecho aqui da Apologia, eu tinha me referido a ele, até por isso eu quis fazer este vídeo para lê-lo aqui, eu acho que é importante deixar isso bem claro, né? Mas lá eu acho que eu tento dizer um pouco mais por que é importante a prática da confissão e a absolvição. A confissão, nós dizemos, não é um dever, essa confissão individual. Ela não é um dever de todo cristão. Nós não pensamos como, me parece, o Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, no começo do século XIII, a Igreja Católica definiu que era necessário que cada pessoa fizesse a sua confissão pelo menos uma vez por ano. Nós não pensamos assim, pensamos que é um direito da pessoa fazer a confissão. Principalmente se ela tem um pesar no coração, se ouvindo a confissão que é feita comunitariamente no culto público, ela ainda permanece porque tem um pecado que a incomoda, vá ao pastor, faça a confissão. O pastor deve guardar segredo da confissão, o pastor deve ouvir, e você estando como pessoa arrependida, o pastor deve, aí já não é um direito, é um dever de conceder o perdão, de entregar o perdão para a pessoa, dizendo com todas as palavras que ela está perdoada. Para algumas pessoas isso é importante, né? Eu ouvi as palavras do perdão no culto, mas o meu pecado é maior. Não deve valer para isso. E aí ela precisa falar, ela sente necessidade de falar para o pastor, foi isso. O pastor diz, eu ouvi o que você fez. Mas por causa do sacrifício de Cristo, e aí ele vai conceder claramente o perdão para essa pessoa, para que ela creia que realmente está perdoada e tenha tranquilidade. Também não há nada que fique pendente assim para que a satisfação seja efetiva. Todo o preço foi pago na cruz do Calvário, o perdão já está concedido não por méritos nossos, não por nenhuma tarefa a cumprir, não acaba essa reunião em que há absolvição com um dever de casa. É isso que eu quero dizer. Acaba com um perdão concedido. Por quê? A pessoa mereceu o perdão? Essa não é a questão. Cristo conquistou para ela o perdão. Essa é a questão. A pessoa não receberia perdão por outros meios? Sim, este é um meio, não é o único. Ela poderia orar e receber o perdão orando a Deus? Sim, né? Essa é outra discussão. Mas para algumas pessoas, em algumas situações, é importante que ela ouça a palavra sendo dita claramente. É importante, pode ser importante. E por isso nós mantemos a prática. Nós mantemos a prática. Não houve uma retirada da prática da confissão e absolvição. Não houve a retirada da prática. O que houve, e ainda há de certa forma, é uma discussão sobre o nome que se deve dar ou não a essa prática salutar e muito boa, né, para a vida da igreja. Muito bem, acho que está razoavelmente respondida a questão. Né? Ficamos aí com as duas possibilidades no meio luterano. Falar de 2 sacramentos, se pensamos na necessidade do elemento físico. Falar de 3 sacramentos, se pensamos só na necessidade de mandamento divino e promessa da graça. Mas, em nenhum momento se questiona retirar uma das práticas. O que se questiona é nomenclatura. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima.